Bom, agora que você já conhece o Lombok, a gente vai começar a trabalhar mais nessa classe da entidade base aqui. E aí, para essa classe, nós vamos precisar também, a nível de classe, colocar os getters and setters. E aqui tem essa anotação, que também é do Lombok, chama equals and hashcode. Dentro, a gente vai colocar essa opção aqui, né, esse argumento, only explicitly included, como verdadeiro. Ou seja, ele só vai incluir o equals em hashcode para os atributos que a gente anotar de forma explícita. Então aqui, a princípio, o ID é o que a gente quer fazer isso. A gente quer comparar pelo ID, né? Então a gente vai colocar equals em hashcode.include. E se aí dentro da classe você quiser comparar por outros atributos, um objeto com outro, você vai colocando essa anotação aqui para cada atributo desse. Senão, se a gente não marca, né, se eu remove essa opção aqui, para todos os atributos da classe, o Lombok faria a comparação. Aqui a gente pode salvar, e tem um outro argumento que a gente precisa passar aqui, que é o call super, dizendo que é falso. Por quê? Lá no construtor das classes que estão herdando isso aqui, é para a gente desabilitar essa chamada para o super dessa classe da base entity aqui. E agora a gente vai ver uma outra anotação que ela não é do Lombok, mas ela é do JPA, que a gente vai mapear essa classe como uma superclasse. A partir dessa anotação é que esse ID aqui, @id, e essa estratégia de geração de identificação como autoincremento é que começa a valer. Se não tiver essa anotação, o JPA vai ignorar o atributo de autogerenciamento, que é esse identificador aqui de baixo, tá bem? Então podemos salvar. Nessa classe aqui, a gente não tem mais absolutamente nada para ser feito nela, então nós terminamos essa classe. E aqui na fatura eu vou aproveitar essa aula para falar de mais outras duas anotações, que são elas: a anotação entity. Essa anotação também é do JPA, ela informa que essa classe fatura é uma entidade lá do nosso banco de dados. E também, no caso a gente não precisa, mas tem essa outra anotação, chama table, também do JPA, que a gente poderia colocar aqui dentro o nome da coluna. Vamos supor que lá no banco de dados, essa classe aqui, que lá no banco está assim, está como fatura, por isso que a gente não precisa, a gente pode ignorar isso, mas se não tivesse, vamos imaginar que lá no banco de dados está assim, tbl_fatura. Então a gente precisaria dessa anotação @table e a gente precisaria especificar qual o nome da nossa tabela que se referencia, né, que faz referência a esta classe. Então, qualquer que seja o nome que não fosse fatura, a gente precisaria colocar aqui de forma explícita esse @table. Como o nome aqui é idêntico do banco de dados, a gente não precisa colocar essa anotação. E aqui tem uma importação do @table, eu vou apertar Ctrl Shift O, e ele corrige aí as importações para a gente. A gente precisa colocar quais outras tabelas, né, quais outras classes aqui que são entidades também, lá do nosso banco de dados. Vamos começar pelo banco. O banco também é uma entidade e ele também precisa do getter e setter. Então eu vou copiar essas três anotações aqui porque vai repetir. Então o banco é, a nossa conta também é, convênio também vai ser uma entidade do banco de dados, a empresa também é, endereço não, e aí eu explico para você o porquê que o endereço não é na próxima aula, numa próxima aula. A entidade pessoa também é, e esse aqui são os enums que a gente criou que compõem a fatura. Então, a princípio, a gente já mapeou aqui como entidade todas as entidades, né, todas as tabelas que a gente tem lá no banco de dados a princípio, tá? Então, aqui a gente pode fechar, né?
E depois, para a próxima aula, a gente já vai trabalhar nesse endereço aqui, e aí eu vou explicar para vocês o que essa classe aqui ela é, como que ela vai funcionar lá no banco de dados. Terminando toda essa parte de mapeamento das classes, a gente já vai subir aí o nosso código SQL, que vai construir o nosso banco de dados, e depois disso a gente já é capaz de fazer consultas, fazer novos cadastros, e por aí vai.